tributos, tudo bem com vocês? Eu sou a Nicole Daniele e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto um pouquinho polêmico, que é a minha opinião sobre o Gale. Gente, antes de mais nada, eu queria pedir pra vocês assistirem esse vídeo até o final, porque o Gale é um personagem muito complexo, então eu quero que vocês vejam todos os meus argumentos pra fundamentar a minha opinião sobre ele, tá bom? Então, vamos lá. O Gale nasceu no Distrito 12, assim como a Katniss, e ambos perderam os pais naquela explosão que teve nas minas. A Katniss lembra de ver o Gale no dia que eles fizeram uma homenagem às pessoas que morreram e deram dinheiro para suas famílias. Ela diz que a mãe do Gale tinha o Gale, mais 2 filhos, e estava grávida do 4º filho, então era uma família muito grande. E assim como a Katniss, ele precisa fazer alguma coisa para sustentar sua família. Na época, ele tinha de 13 para 14 anos, enquanto a Katniss tinha de 11 para 12. A mãe dele começa a lavar a roupa do pessoal mais rico da cidade, para conseguir uma grana extra, para conseguir não deixar os filhos morrerem de fome, mas não era o suficiente para sustentar a família. Então, o Gale começa a caçar também e começa a ajudar muito na casa dele, assim como a Katniss. Em um desses dias, a Katniss está caçando e ela se depara com uma armadilha e ela fica meio assim encabulada porque ela achava que só ela caçava naquela região. E então ela vê que o Gale tá lá, eles se conhecem, como o Gale sabe fazer muito bem armadilhas e a Katniss sabe usar muito bem arco e flecha, eles combinam de trocar essas experiências e essas informações um com o outro. Então, o Gale ia ensinar a Katniss a fazer armadilha e a Katniss ia ensinar o Gale a caçar. Então, é aí que começa a parceria deles como aliados, vamos assim dizer, e começa a amizade deles. No começo, a Katniss é bem resistente, porque a Katniss é assim, ela não faz amizade logo no começo, mas depois eles começam a conversar e eles começam a ser amigos. E eles começam, como a Katniss diz, a caçar de uma forma assim muito sincronizada, como se fosse uma dança mesmo. Eles não precisavam conversar para saber o movimento que o outro ia fazer. Então isso era ótimo, porque quando eles estavam caçando, eles não podiam conversar, eles tinham que ficar em absoluto silêncio. E eles saberem o que um e o outro ia fazer, essas coisas ajudavam muito na hora de caçar. Eles iam pro prego, vendiam suas caças no prego. Eles faziam várias coisas juntos e ajudavam a família um do outro. O Gale, como vocês sabem, se tornou o melhor amigo da Katniss. E, inclusive, ele promete pra Katniss, quando ela vai pros Jogos Vorazes, que ele vai cuidar da família dela, que não vai deixar com que a Prim morra de fome. Isso é uma promessa muito forte. Isso é uma das coisas, assim, no Gale que mais me pega, que eu acho muito forte essa questão de eu vou cuidar da sua família, ela vai ser minha responsabilidade agora, não vou deixar eles morrerem de fome, porque isso era uma responsabilidade muito grande. Ele já tinha a família dele, que era enorme, sustentar mais a família da Katniss, assim, isso pra mim é uma atitude muito linda que ele teve. Não é só o Gale que fala que vai cuidar da família da Katniss, o pai do Peeta dá a entender também que vai cuidar da Prim, porque ele fala que vai verificar se ela tá comendo direitinho, então dá a entender que ele ia ajudar ela de alguma forma, mas a atitude do Gale é mais emblemática, mais enfática que a gente vê dele sustentando a família dela. E isso basicamente resume as aparições do Gale no primeiro livro. Lembrando que eu sempre baseio meus vídeos nos livros, porque apesar das adaptações cinematográficas serem bem fiéis, não coloca toda a verdade no livro, não coloca todos os acontecimentos do livro e nem exatamente como aconteceram. Então, pra mim, a verdade vai estar sempre nos livros e por isso eu sempre me baseio nos livros para fazer meus vídeos. E aí nós entramos no segundo livro e, pra mim, pela minha interpretação, as aparições do Gale começam a ficar um pouquinho mais conflitantes. Acontece muita coisa do primeiro pro segundo. Katniss ganha os Jogos Vorazes, eles voltam, a Katniss ficou com o Peeta nos Jogos Vorazes, isso pro Gale, assim, é um baque, porque ele gostava dela, né? E depois disso, turnê da Vitória, noivado, e tipo, tudo isso muito rápido. Acontecem outras mudanças também, nada é mais como era antes. O Gale precisa começar a trabalhar nas minas, porque ele já tem 18 anos, então ele só tem tempo pra caçar no domingo, então ele e a Katniss basicamente só se veem no domingo. Então, tudo muda, tanto na vida da Katniss quanto na vida do Gale. E ele tem muito ciúme do Peeta, e isso eu até entendo, porque ele gostava dela, ela ficou com ele nos jogos e tudo mais, como eu já disse, isso muito rápido. Mas não é só isso que acontece, não é só do Peeta que ele tem ciúme, e ele começa a ficar com um ciúme, assim, um pouquinho exagerado, que me deixa bem preocupada. Os ciúmes do Peeta é só a ponta do iceberg.
O Gale, ele começa a ter ciúme de tudo, basicamente ligando a Katniss aos jogos e a vida dela e a capital. Isso pra mim fica bem claro quando eles estão discutindo se eles vão fugir ou não. E aí ele topa fugir e a Katniss comenta: nossa, só vai ser difícil convencer o Hamlet de fugir com a gente. Aí ele já vem nervoso. Quer dizer que o Hamlet vai com a gente também? Aí ela fala assim: eu não posso deixar ele pra trás, igual eu não posso deixar o Pita pra trás. E aí ele retruca falando: nossa, eu não tinha percebido que o nosso grupinho tinha ficado tão grande. E aí nisso eu consigo, alguns fãs não, mas eu sinto uma ponta de ciúme, não pelo Hamlet, não pelo Pita, apesar dele ter ciúme do Pita. E aí eu até comento que ele tem ciúmes do Hamlet, mas não do Hamlet em si, mas do que o Hamlet representa. O Hamlet, nesse contexto todo e no contexto desse grupo crescer, representa uma vida que a Katniss teve, apesar de ter sido em poucos meses, mas uma vida e traumas e vivências extremamente intensas que ela teve com aquelas pessoas do lado dela e não com ele do lado dela. Era uma vida que ela tinha vivido, umas experiências que ela tinha vivido sem ele. E quando voltou tudo diferente na vida dos dois. Ele tinha uma vida que era diferente de ficar caçando com ela basicamente todos os dias, e ela tinha uma vida muito diferente da que ela tinha antes. E pra mim, isso, ele quer de toda forma afastar ela dessa vida sem ele. E isso pra mim é algo muito preocupante, e fica bem claro pra mim isso nessa frase dele: nossa, eu não tinha percebido que o nosso grupinho tinha ficado tão grande. E em outras situações também, que ele pega aversão a tudo que vem da capital e tudo que liga a Katniss aos jogos. E isso eu entendo, porque eu entendo a repulsa dele pela capital, mas a questão dele querer desligar a Katniss das pessoas que ajudaram ela a ficar viva, principalmente o Hamlet, porque o Pita, como eu disse, eu entendo o ciúme, mas o Hamlet descontar essa raiva nele, ficar chateado porque ela chamou ele pra fugir com eles, isso pra mim é bem preocupante. E ele também, em outra situação, ela entrega uma luva do Sina pra ele, e ele recusa, porque agora ele quer entrar na rebelião. Enfim, todas essas situações me deixam bem alarmada em situação aos ciúmes dele pela Katniss, porque pra mim começa a dar sinais de ficar um pouco excessivos. Mas essa parte dos ciúmes representada pelo Hamlet, que eu digo, ele fica de forma bem entre linhas. Muita gente não interpretou dessa forma, pode ser uma interpretação só minha, mas pra mim, na minha cabeça, isso ficou muito claro e eu fiquei muito preocupada, como eu já disse. Mas não é o único ciúme que o Gale sente pela Katniss. Quando eles estão em A Esperança, a Katniss começa a ficar bem amiga do Finnick, porque os dois estão muito destruídos, os dois estão pensando no que está acontecendo com o Pita, com a Anne. Então os dois começam a se apoiar porque um entende o que o outro está sentindo. E isso também o Gale não compreende, o Gale fica com ciúme dos dois. Mesmo o Finnick estando assim, absurdamente destruído, ele não consegue entender essa amizade, ele não consegue... Até entende, mas ele não consegue deixar de ter ciúmes ou deixar isso um pouco de lado. E não é só a isso em Chamas que me deixa preocupada em relação ao Gale, mas também que a Katniss volta extremamente traumatizada dos jogos, ela volta com sérios problemas psicológicos, traumas, pesadelos, enfim. E ele não é muito compreensivo com isso também, tentando cobrar dela aquele passado que os dois viviam juntos, tentando cobrar aquela realidade que não existe mais. Então isso também machuca a pessoa, porque ela tinha feito outras amizades, tinha encontrado outros apoios, e ele poderia compreender isso. Ele poderia compreender que aquelas pessoas que estavam agora em volta dela eram pessoas que tinham passado pelos mesmos traumas que ela e que entendiam o que ela estava fazendo. E não brigar com ela por ela pegar afeição por essas pessoas, que é o que acontece. Então, essa insensibilidade um pouco que ele tem com tudo que ela viveu e com essas relações que ela fez com essas pessoas, também me deixa bem insegura em relação ao Gale. Mas enfim, acaba em Chamas. E isso não é tudo, acontece muito mais coisas com o Gale ainda em A Esperança. Em A Esperança tem outros fatores enormes que acontecem com ele. Acontece que no final de Em Chamas teve o bombardeio no Distrito 12. E isso foi uma das coisas que as pessoas falaram muito também pra mim, por gostarem dele, porque ele foi muito heróico, gente. Não diminuiu o ato dele. Ele salvou um monte de gente, teve coragem de ir lá, mesmo caindo naquelas bombas, e salvar as pessoas no Distrito 12. Ele foi muito corajoso, eu até me arrepio falando isso, porque eu não imagino o trauma que ele deve ter sentido em relação a isso. Ver
crianças queimando, os adultos queimando, o distrito todo queimando, e ele não poder ter feito nada, assim, do jeito que ele queria, porque ele queria salvar todo mundo. E ele já fez algo, assim, esplêndido, salvando um monte de gente, mas aquilo foi muito traumático pra ele, e toda aquela revolta que ele tinha pela capital parece que começou a surgir ainda mais forte. Então, depois de tudo isso, eles vão pro Distrito 13. Eles ficam ainda, no livro fala que o Distrito 12 fica um tempo, uns dias, na floresta, e ele caça com algumas outras pessoas para conseguir manter as pessoas vivas e alimentá-las. E depois o Distrito 13 vai lá e resgata eles. E quando eles vão pro Distrito 13, a Katniss e o Gale começam a conflitar bastante suas ideologias, porque o Gale, ele é daquele tipo que quer resolver as coisas mais na violência, e a Katniss, apesar de usar da violência, ela quer afastar a violência o máximo que ela pode. Isso ficou muito claro pra mim quando eu vi a entrevista da Suzanne Collins, em que ela diz isso. As pessoas questionam que a Katniss é violenta. Ela diz, não, a Katniss usa violência em legítima defesa, mas sempre que ela pode evitar, ela evita. Isso fica muito claro em A Esperança, porque eles brigam muito por conta disso, porque o Gale quer usar mais da força bruta, da violência, e a Katniss não, a Katniss quer poupar o máximo de vidas possíveis. Há várias discussões que acontecem entre os dois. Tem um fato, assim, que me marcou muito, e que eu não consegui, assim, de forma alguma, defender o Gale, e eu não sei se alguém consegue defender ele nessa situação, que foi quando a Katniss descobre que a equipe de preparação dela está no Distrito 13. Gente, pra quem não leu o livro, quem tá no Distrito 13 é a equipe de preparação da Katniss e não a Ace. Eles mudaram isso no filme. Mas enfim, a Katniss concorda em ser o Tordo e o Plutarch fala, então eu tenho pessoal pra mostrar pra você, vamos lá. Aí eles vão. Quando eles chegam, onde a equipe de preparação dela está, é um lugar, tipo assim, muito diferente dos outros. As portas não tem tranca, tipo, era tudo branco e tinha um cheiro muito forte de sanitizante. A Katniss acha aquilo muito estranho. E aí eles vão pro lugar onde acham que a equipe de preparação dela está. E quando eles passam pela porta, eles veem tipo uma cena deplorável. Se eu não me engano, a equipe de preparação dela está nu. Eles estão todos nus, os três. E eles estão assim em situação de extrema desumano. É desumano como eles estão. Eles estão magros, eles não estão com toda aquela pompa que eles tinham na capital. O cheiro de onde eles estavam tinha cheiro de dejetos humanos. Então, provavelmente eles estavam fazendo suas necessidades ali mesmo. Não tinha nem como se limpar, muito provavelmente. Eles provavelmente não estavam comendo também, porque a situação deles estava crítica. E eles estavam acorrentados. E a Katniss fala que tinha um ralo no quarto. E ela até fala, eu não quero nem pensar por que precisa de um ralo no quarto. Então, assim, eles estavam, assim, sendo tratados da forma mais desumana. Uma das formas mais desumanas, acorrentados, nus, humilhados. E aí a Katniss fica revoltada, vai brigar com todo mundo do porquê que a equipe dela tá sendo tratada daquela forma, que é pra tirar eles dali agora. E ela vai falar com uma pessoa da equipe dela, que, se eu não me engano, é a Vênia, que é a mais forte de todas. Ela pergunta o que aconteceu e ela fala que eles estavam com muito medo, que o Plutarch sequestrou eles da capital, não contou nada do que estava acontecendo. Eles foram deixados lá no 13 e ninguém falava com eles, ninguém falava o que estava acontecendo. Eles estavam morrendo de medo e não estavam entendendo nada. E aí, se eu não me engano de novo, a Octavia, ela pega um pãozinho, ela rouba um pão, porque ela tá com fome, e aí veem que ela fez isso e prendem eles lá por isso. E a Katniss fica revoltada, tipo, vocês estão tratando eles assim porque ela roubou um pão porque ela tava com fome. E aí o soldado que tá lá fala que não, que ela já tinha roubado outros pães e que ela tinha sido avisada. Mesmo assim, a Katniss fica revoltada porque aquela situação não tem como você defender aquilo. E aí ela consegue, o Plutarch tira a equipe de preparação dela de lá, a Katniss vai com eles até o hospital, fica lá esperando ter notícias de que eles vão ficar bem, de que vai ficar tudo bem. E então, depois disso, ela e o Gale vão caçar, e o Gale chega, tipo assim, de forma muito insensível, e fala pra Katniss, nossa, por que você se preocupa tanto com eles? Tipo assim, gente, eles estavam sendo tratados como animais, da pior forma possível. E o Gale tava com raiva porque eles eram da capital e porque eles preparavam a Katniss pra carnificina. Era horrível o que eles faziam pros jogos? Era horrível. Mas você querer justificar isso, tratar a pessoa do jeito que eles estavam tratando, da forma que o Gale tava tentando defender, tipo, por que você se importa? Dane-se, eles são da capital. Dane-se, eles estavam te preparando pra carnificina.
E aí a Katniss fica muito revoltada com aquilo. E o Gale fala assim, nossa, você tá defendendo o pessoal da capital, eu não sei o quê. E a Katniss fica muito chateada. E a Katniss até comenta, só pra você saber, eles ficavam chorando o tempo todo e mal conseguiram me preparar pra eu ir pro massacre quaternário. De tão mal que eles estavam por eu morrer. E aí, esse é um ponto em que eu fico assim, indignado com essa posição do Gale. Eu entendo que ele tem toda essa raiva da capital, mas eu acho que nada justifica você tratar a pessoa da forma que a equipe de preparação dela estava sendo tratada. Era desumano, extremamente desumano. Foi um dos pontos que eu fiquei assim, bem revoltada com a atitude do Gale de ficar bravo com a Katniss por ela se importar com aquelas pessoas que ela conhecia e que estava sendo, enfim, tratado como lixo. Mas não é a única coisa. Eles vão pro Distrito 2 pra fazer aquele ataque a nós. O Gale sugere, né, ele até fala, como é que você faz pra entrar numa cova de leão? Você não pode entrar pela frente, enfim, fala tudo aquilo em uma cova de lobos, né? E aí, tá, ele dá aquela estratégia de fazer as avalanches e soterrar todo mundo lá dentro. E aí, enquanto tá todo mundo pensando assim, nossa, mas tem gente viva lá, o que a gente vai fazer? A gente é capaz de matar todo mundo que tá vivo lá dentro. E não sei o quê. Aí falam, tem o... A gente pode deixar o trem, né, que leva os mantimentos pra lá, enfim. Pode deixar um trem livre que dá na praça central do Distrito 2. E aí, quando eles saírem por lá, a gente vai estar preparado, armado, tudo pra eles se renderem. Aí, o Gale fala assim, não, vamos matar todo mundo. Porque assim, a gente nunca vai poder confiar neles de novo. Então, vamos deixar eles morrerem de forma lenta, porque pelo menos eles vão pensar no erro que eles fizeram, na merda que eles estavam fazendo até agora. E aí, todo mundo fica chocado. E aí até falo, mas a maior parte das pessoas que estão lá dentro são cidadãos do 2. E aí ele fala, né, como eu já disse, que não dava pra confiar neles de novo, que tinha que matar todo mundo lá dentro, que era pra dar uma morte lenta, pra eles pensarem no que eles fizeram. E aí a Katniss fica muito revoltada. Ela fala que eles não têm o direito de tirar a vida de todas aquelas pessoas. Ainda mais que tinham espiões dos rebeldes lá dentro. E ele até fala, mas se eu estivesse lá dentro, eu iria morrer muito feliz da vida, morrer pela causa da rebelião, enfim. Que a gente fala, tá, mas a gente não tá lá dentro. Nós não somos os espiões que estão lá dentro. E a gente não pode decidir a morte deles assim. A gente não pode ter esse poder de decidir a morte deles dessa forma. E aí que já começa as coisas a ficarem bem estranhas em relação ao Gale, porque dá pra perceber que aí ele já tá disposto a fazer de tudo e a matar qualquer pessoa que seja minimamente ligada à capital se entrar na frente dele. E esse discurso dele é um discurso que me preocupa muito, porque é um discurso que abre brechas pra várias coisas, inclusive que a capital começou com um discurso muito parecido pra implementar os jogos. Bom, se eles estão matando nossas crianças de fome, isso a gente vem à cantiga. Se eles estão matando nossas crianças de fome, se nossas crianças estão vendo as pessoas cometendo canibalismo, que aconteceu com o Snow, se eles fizeram tudo isso pra gente sofrer na guerra, então, justificável a gente plantar os Jogos Vorazes. Então, é um discurso muito parecido. Eles fizeram a gente sofrer todo esse tempo, eles bombardearam o Distrito 12, então nada mais justo do que a gente matar todo mundo que estiver na nossa frente que tem a mínima ligação com a capital. Esse discurso, gente, me deixa apavorada, porque como eu disse, abre brechas pra várias coisas, e é claro que o Gale não é um Snow, não é uma Doutora Gal que quer implantar os Jogos Vorazes ou coisas do tipo, mas os pensamentos radicais começam aos poucos, e por isso que eu fico preocupada, porque a longo prazo e incentivado pelas massas, isso poderia se transformar numa catástrofe imensa. Se todo mundo começar a pensar igual um Gale, ou se convencerem a pensar da forma que ele estava pensando, poderia ter acontecido atos extremamente cruéis, mais cruéis do que já aconteceram na guerra, que não são justificáveis. Mas aí você pode me falar, Nicole, mas ele só tava falando isso porque ele tava com muito ódio da capital, porque bombardearam o Distrito 12, ele viu o distrito ruir, ele viu crianças morrendo, queimadas, enfim. Só que não era isso, gente. A Katniss faz um comentário logo depois desse ato da Noz, dele defender esse ato, assim, desumano também, de soterrar todo mundo lá dentro. Ela fala que quando eles eram crianças caçando, ele falava coisas muito parecidas com essas e coisas ainda piores, mas que ela não dava muita bola naquela época porque ele não podia fazer nada. Mas agora na guerra, ele podia cometer aqueles atos, assim, horrendos que ele falava, e aquilo preocupava muito a Katniss, e aquilo me preocupou muito também. Como sempre, não para por aí. Depois da Noz, acontece um outro incidente, que é o incidente da bomba, né? A bomba que mata a Prim.
Mas antes disso, quando ele estava fazendo aquela bomba, a Katniss alerta ele de que aquilo era muito desumano, porque você já ia tacar a bomba lá, as pessoas já iam ficar feridas, sem perna, sem braço, sem um monte de coisa. E aí você ainda vai tirar delas a única chance de socorro delas sobreviverem. Tipo, eles basicamente não iam fazer nada, eles já iam estar ferrados por conta das bombas, porque não dá essa chance deles de, pelo menos, se recuperarem, pelo menos ficarem bem, pelo menos terem socorro. E usar da bondade humana também era uma coisa que ela achava horrível. Tipo, a gente vai usar da bondade humana de ir lá socorrer o próximo e fazer isso de uma arma, fazer isso matar mais gente. Aquilo era horrível pra ela. E eu também acho, porque eu entendo que numa guerra pessoas morrem, e eu sei disso, mas eu acho que você tirar toda a chance da pessoa se recuperar, toda a chance dela ter socorro, você ir lá e matar o socorro daquela pessoa, é algo muito brutal. Ele poderia jogar as bombas, mas pelo menos dá-se a chance daquelas pessoas de se recuperarem, de se renderem, o que não foi dado. E aquilo acaba se tornando uma tragédia, porque jogam as bombas nas crianças, a Prim vai lá socorrer, a Prim tá lá no meio, Prim morre, e aí acaba tudo, né? Ele fica destruído, porque era pra ele proteger a família da Katniss, ele não consegue proteger, enfim. Mas a Katniss avisou ele sobre aquela bomba, e mesmo assim ele decidiu ir em frente, porque, como eu já disse, ele estava com aquela raiva da capital e aquele discurso de que tudo valeria a pena. Eu vejo muitas pessoas nas redes sociais também falando Gale, o assassino de Prim, Gale planejou matar Prim e várias outras coisas. Mas, gente, isso não era verdade. Ele criou a arma, mas quem usou e nas circunstâncias que usou e quem planejou matar a Prim foi a Coin, não foi o Gale. Mas a gente também não pode tirar a culpa dele, porque ele tinha culpa sim, gente. Ele fez aquela arma, ele sabia dos riscos, ele sabia que quem iria decidir aquilo muito provavelmente não seria ele, que ia decidir como ia ser usado, e sim, a Coin. Ele tava no meio do campo de batalha, ele achava mesmo que a Coin ia ligar pra ele, no meio dele lutando com um monte de bestante. Ela ia ligar e falar assim, e aí, tudo bom? Aqui é a Coin, tudo bem? Então, eu quero usar sua bomba, a gente vai usar assim. Nessa situação, a gente vai tacar lá nas crianças da capital, vai matar todo mundo, mas tá tudo bem, porque isso vai acabar com a guerra. Não, né, gente? Ele sabia que ele não teria como controlar isso. Eu não acho possível uma pessoa tão inteligente como ele achar que a Coin ia pedir permissão pra ele usar. Ele fez a bomba, deu sobre a tutela do Distrito 13 e foi pra guerra. Só que aconteceu o que aconteceu. A gente não pode tirar a culpa dele, porque tirar a culpa dele também é tirar a culpa de quem criou a bomba atômica por Hiroshima e Nagasaki. Você não cria uma arma pensando em fazer bem pra outra pessoa. Você cria sabendo que aquilo vai fazer um mal. E o Gale sabia que aquilo ia fazer um mal. E ele tava planejando isso. Ele tava planejando matar o Socorro, matar um monte de gente, desestabilizar total com o inimigo. Mas ele não sabia que ia ser usado em crianças. Mas a gente não pode tirar a culpa dele, porque ele sabia de todos os riscos. Ele sabia que aquilo ia matar um monte de gente. E ainda, ele sabia que aquilo era extremamente desumano, porque a Katniss avisou ele que não era pra fazer aquela bomba. E ele foi mesmo assim atrás e fez a bomba. Mesmo assim, a Coin planejou exclusivamente a morte da Prim. A Coin que mandou, pelo que a gente entende, pelo que a Katniss entende, mandou a Prim para o campo de batalha, mandou a Prim lá para que ela morresse e para que a Katniss ficasse com mais raiva do Snow e matasse o Snow. Isso aconteceu, ela ficou com raiva, mas depois ela percebeu que não fazia sentido o Snow fazer aquilo, e não fazia mesmo. Então, a Coin, ela planejou especificamente a morte da Prim. Mas como eu disse, o Gale planejou a arma para Coin. Então, ele tinha responsabilidade sim. E uma coisa que que fica na minha cabeça muito é se. E se Prim não estivesse lá? E se a Prim não tivesse morrido? Será que ele teria tanta culpa assim de matar as crianças da capital? Eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho minhas dúvidas por conta do que eu disse antes, por conta do discurso perigoso que ele estava fazendo de que podia-se tudo, valia-se tudo pelo bem da rebelião. Era importante eles se rebelarem e eu defendo muito que eles deveriam ter feito aquela rebelião. Não tinha como eles continuarem vivendo naquela situação, mandando crianças pra carnificina, aquilo era brutal. Mas esse discurso de que qualquer um ligado à capital entrar na minha frente, eu mato, qualquer pessoa, eu mato, como eu disse, é muito perigoso. Mas você pode me falar também que tinha um socorrista do 13 que ele não estava prevendo lá e que talvez ele devesse se arrepender, tivesse se arrependido da morte deles, mesmo que a Prim não estivesse lá.
Eu também tenho minhas dúvidas, porque como eu disse, lá na NOS, eles tinham o pessoal deles dentro da NOS, mas ele achava que aquilo era uma perda justificável pela rebelião, e que eles deveriam morrer felizes. Então, não sei se ele não pensaria a mesma coisa sobre os socorristas. Claro que era numa situação diferente, que era uma situação totalmente armada pela Coin, mas mesmo assim, eu ainda tenho minhas dúvidas se a Pri não tivesse morrido, se ele não continuaria do lado da Coin e não falaria, olha, aquelas crianças morreram, os socorristas morreram, mas a guerra acabou, não tem mais resistência na capital, tá tudo bem, tá tudo ok. A gente conseguiu, a gente se libertou das garras da capital, bola pra frente. Eu tenho muito medo dele ter feito isso e eu tenho quase certeza que se a Pri não estivesse lá, provavelmente esse seria o discurso dele por conta de todo o histórico dele ao longo do livro. Então, gente, é por isso, é por esse discurso dele que me preocupa muito, é por esse ciúme excessivo que me preocupa muito, que o Gale não é um dos meus personagens favoritos da saga, não é um personagem que eu goste da saga, então eu não gosto do Gale, mas eu entendo quem goste, porque ele também fez muitas coisas boas, e eu sei que parece eu aqui falando, nossa, ela só vê as coisas ruins que ele fez, não vê as coisas boas, mas não, eu me emociono muito com ele contando os relatos dele salvando as pessoas no 12, que ele fala que pegou umas crianças no colo, enfim. Eu me emociono muito, eu sei que aquilo foi muito forte. Uma coisa que me marcou muito também foi ele falar que cuidaria da família da Katniss, mas eu não consigo não ficar preocupada e não consigo gostar do personagem com o discurso que vem depois disso, com o discurso que ele faz. E por isso que eu não gosto do Gale, mas eu entendo quem goste, porque eu já gostei muito do Gale. Antes de eu entender todos esses fatores, eu gostava muito do Gale. Mas eu também entendo que tem gente que gosta, que vê essas coisas que o Gale fez e fala, tudo bem, mas ele tava influenciado pelo ódio, ele cometeu esse erro, mas ele era uma pessoa boa. Eu entendo esse lado também, porque o Gale fez várias coisas incríveis, mas eu também não acho que o que ele fez foi um erro, porque um erro parece uma coisa muito mínima porque ele fez. Ele causou um dano enorme, ele fez um discurso enorme, um discurso muito preocupante, muito sanguinário. Então eu também não acho que seja um erro, porque o erro parece que é uma coisa muito mínima, e aquilo foi uma coisa muito grande, entendeu? Mas eu entendo gostarem dele, eu gostei, como eu disse, muito dele, mas hoje em dia eu não consigo mais gostar do Gale. Só reforçando uma coisa, eu não acho que o Gale seja o Snow, eu não acho que o Gale seja a Doutora Gal, eu não acho que ele apoiaria nada do que eles fizeram, principalmente o Snow, matando pessoas, envenenando pessoas, ou que apoiaria tanto os jogos como a Doutora Gal, tipo, ele nunca apoiaria isso porque ele era veemente contra os jogos. Mas o que eu tô dizendo é que o discurso deles, e isso eu lendo a Cantiga, depois relendo a Esperança, o discurso era parecido, e por isso eu acho problemático. Enquanto a capital tava falando, enquanto o Snow tava falando que os distritos mereciam aquela pena, que os distritos mereciam morrer, porque os distritos mataram o pai dele, porque os distritos fizeram ele passar muita fome, fizeram ele ver o vizinho cometendo canibalismo, e enfim, o Gale vem com o discurso de que os distritos, que a capital fez os distritos sofrerem, que a capital fez com que o distrito 12 queimasse, e então valeria a pena aquela violência. Eu digo que esses discursos são parecidos, mas eu não acho nunca que o Gale faria o que os dois fizeram. Eu só acho preocupante isso, até que esse discurso tome uma massa muito grande, uma força muito grande. Isso é preocupante, como aconteceu na capital. E aí o pessoal começou a apoiar jogos, e depois glamorizaram os jogos quando o pessoal não estava mais gostando dos jogos. Então por isso que eu falo que esse discurso é problemático e precisa ser combatido. Eu sei que a capital fez muitas coisas ruins, eu não passo pano para a capital. A capital precisava ser derrubada, mas vir com esse discurso de novo de que devemos matar todo mundo da capital é bem problemático também. Eu fico bem do lado do Beat, que fala que a gente tem que parar com essa rivalidade para começar de verdade. Se a gente continuar com essa rivalidade de distrito e capital, se continuar achando que todo mundo tem que se matar, que o pessoal dos distritos tem que matar o pessoal da capital e vice-versa, nunca teríamos paz. Então eu vou bem do lado do Beat nessa questão, eu acho que eles precisavam dessa harmonia. Mesmo a capital tendo feito tudo aquilo, se eles continuassem querendo se vingar, continuassem com aquela sede de sangue, isso nunca ia acabar e o jogo só ia se inverter. E por isso é bem preocupante. E esses discursos tomam uma semelhança muito grande quando a Katniss vê aquela bomba e fala: nossa, agora tá valendo de tudo, agora a gente pode fazer de tudo na guerra. Não tem mais um limite que o ser humano não possa ultrapassar. Na guerra vale de tudo. E o Snow fala, aí o Gale fala: eu tô usando o livro de regras que o Snow tava usando quando ele sequestrou o Pita, quando ele bombardeou o Distrito 12.
Então, assim, eles estavam se paramentando pelo que o Snow fazia, pelas crueldades que o Snow fazia. Só que aquilo era errado, era injusto. A gente se paramentar, tomar isso como parâmetro, só ia causar mais catástrofe. E a Katniss vê isso, ela fala, gente, não é possível que agora na guerra tá valendo de tudo. Não é possível que não tenha um limite de horror que o ser humano não possa fazer. Não é possível que na guerra eu possa fazer tudo que eu quero. E isso o Gale não enxerga, ele tava querendo vencer e ele ia fazer de tudo. E por isso que eu falo que esse discurso é preocupante, porque até então, nessa parte, ele ainda se iguala ao que o Snow tá fazendo. Então é bem controverso e por isso que outro ponto de eu não gostar do Gale. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Você gostando do Gale ou não gostando do Gale, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gosta do Gale, deixa aqui nos comentários, vem debater comigo, porque eu amo debater sobre esse assunto. Inclusive, eu pedi a opinião de outras pessoas. Falei, gente, por favor, quem gosta do Gale, me fala os motivos pra eu conseguir entender. Porque como eu não gosto dele, fica difícil pra mim entender os motivos que faziam as pessoas gostarem. Porque os motivos que faziam eu gostar dele era esse, a questão da Katniss, dele querer proteger a família da Katniss, e a questão dele salvar o pessoal no Distrito 12. E basicamente foram esses os argumentos que as pessoas me deram. Mas assim, você pode ter N motivos pra gostar do Gale, então pode vir aqui nos comentários falar comigo, debater comigo, porque eu amo essa troca. Então é isso, não se esqueçam de se inscrever, deixar seu like, comentar, vai no meu Instagram, porque esse inclusive foi um tema que foi decidido lá. E é isso, um beijo e que a sorte seja sempre a seu favor.